Bem, eu queria dizer que eu peço desculpas pela demora de vídeos, mas eu passei por uma demanda bem ruim nessas últimas semanas. Mas agora estou bem melhor e vou postar vídeos mais frequentes, eu acho. E eu gostaria de agradecer também aos 170 inscritos. Muito obrigado, gente. Sério. É isso e tenha um bom vídeo. Jeff era um garoto de 13 anos que se mudou para um novo bairro com seu irmão e seus pais. E no primeiro dia de aula, eles foram abordados por 3 valentões chamados Randy, Kate e Troy, a quem Jeff espancou brutalmente depois de que eles o ameaçaram com facas. Liu assumiu a culpa e foi preso, deixando Jeff em profunda depressão. Os valentões mais tarde atacaram Jeff novamente em uma festa, e Jeff matou um deles, mas não antes de ficar coberto de alvejante e incendiado por Kate. Durante essa luta, a mente de Jeff estalou permanentemente. Quando Jeff acordou, ele estava no hospital e sua cabeça estava enfaixada. Quando as bandagens foram retiradas, foi revelado que seu rosto tinha ficado desfigurado e pálido devido às queimaduras, com os lábios vermelhos, brilhantes e uma textura de couro. Jeff disse que gostava de seu rosto e assim riu histericamente, mas o médico pensou totalmente que essa insanidade era apenas um efeito colateral dos analgésicos e deixou Jeff ir embora. Mais tarde naquela noite, a mãe de Jeff o encontrou, esculpindo seu rosto em um sorriso permanente para que ele não tivesse mais que empregar a energia de sorrir, e queimando suas pálpebras para que ele sempre pudesse ver o seu rosto. A mãe de Jeff foi até o marido para dizer que seu filho havia enlouquecido e precisava ser morto, mas Jeff os pegou e os esfaqueou até a morte, e isso acordou Liu, que foi libertado recentemente. Com Jeff dizendo a ele que estava prestes a enfiar a faca em seu corpo, ele disse: "Vá dormir, dormir." Jeff então começou uma série de assassinatos, matando aqueles que se recusavam a dormir de noite, e conforme a história continuava, Jeff renomeou a si mesmo como Jeff the Killer. Devido à popularidade de Jeff, muitos fãs fizeram diferentes expansões para a creepypasta, sendo uma dessas expansões mais conhecidas como o personagem Jane the Killer. Apresentado em uma história intitulada Jane Slater, uma curta história é contada sobre a mulher que vê Jeff como seu inimigo e tenta matar antes que ele possa dizer vá dormir. Embora essa história de creepypasta fosse curta, ela se tornou popular entre a fanbase de creepypastas e foram feitas várias fanarts dela, e um estilo completo escrita como creepypasta foi criado com o encontro dos dois rivais. Eventualmente, uma história de fundo detalhada foi escrita, explicando os detalhes do passado de Jane e a motivação para querer que Jeff fosse morto. Nessa história, Jeff, quando era mais velho, assassinou os pais de Jane e Richardson, fazendo com que Jane se tornasse uma inimiga imediata de Jeff, por fazer o mesmo com seus pais. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais o conteúdo dos fãs retrata Jeff the Killer e o Slenderman. Em relação um ao outro, a maioria dos trabalhadores de fãs retrata Slenderman como inimigos mortais, no mesmo nível de Jeff, exibindo as habilidades um do outro. Representações de Jeff normalmente o mostram entrando em combate com Slenderman usando suas facas, enquanto Slenderman é normalmente mostrado usando seus tentáculos. Existem até vários trabalhos de fãs que retratam Jeff the Killer como um dos proxies do Slenderman, muitas vezes pintando a imagem de Jeff como uma espécie de super proxy, logo após assassinar sua família e fugir para a floresta. No entanto, muitos fãs não aprovaram exatamente esse trabalho, porque eles tendem a falar e afirmar que Jeff seria muito louco para ser controlado pelo Slenderman. Embora todos esses conceitos não sejam canônicos para Jeff e para os mitos do Slenderman, é no entanto uma combinação imensamente popular dos dois em várias obras de arte. Poucas pessoas sabem a verdadeira origem da imagem original de Jeff the Killer. Muitas pessoas acreditam que foi uma foto photoshopada de uma mulher chamada Kate Robinson, que supostamente cometeu suicídio devido ao cyberbullying excessivo depois de visitar o painel B do 4chan por volta do ano de 2008, e por vários anos acreditou-se que a foto da garota era aparentemente igual a imagem do Jeff the Killer. No entanto, essa afirmação é totalmente falsa e foi desmascarada várias vezes, pois não há registros de que isso realmente tenha acontecido. Por volta de 2015, durante uma entrevista com um usuário do YouTube, afirma que o suicídio de Kate Robinson é uma história falsa e confirma que a imagem é na verdade uma foto dele usando um látex branco para mascarar.
No entanto, a imagem de Jeff the Killer foi vista em vários lugares que datam de 2005. Ela foi vista em um vídeo japonês publicado no YouTube em 2 de agosto de 2007, intitulado como N, que aparentemente é um projeto de filme de terror intitulado Victims of Tomorrow, ou algo para esse efeito, onde uma série de nomes e identidades são listados depois que o rosto de Jeff aparece por uma fração de segundos. Há um texto que diz "Boa noite", que pode ser um precursor de "Vá dormir". O primeiro avistamento da imagem foi em 16 de novembro de 2005, em um quadro de mensagem japonês chamado Pia.cc, junto com outra imagem de Sessor, junto com outra imagem que também foi postada, onde afirmou que a versão alternativa era seu conceito de design original. A primeira presença conhecida de The Sur na internet foi em 14 de agosto de 2008, quando ele criou uma conta no Newgrounds chamada de Killer Jeff, onde agia como se fosse Jeff. O vídeo original de Jeff the Killer foi carregado em 3 de novembro de 2008. As origens das imagens e do assunto que ela retrata ainda são desconhecidas, bem como sua conexão com a cultura da internet japonesa. A história mais provável é aquela que não pode ser verificada. Nesta versão da história postada por alguns usuários do B, a fotografia é de uma mulher cuja identidade é atualmente desconhecida, embora especula-se que seu nome seja Vitória. Em 2005, foi transmitido em um site chamado Chicken e usou o B como meio de promover, depois de que os fóruns do Summer Team Rifle começaram a se tornar obsoletos. Um usuário tirou uma captura de tela do rosto dela e postou, agindo como se fosse ela, com a legenda "Eu sou bonita?". Em uma série sucessiva de imagens photoshopadas por diferentes usuários, um disse em resposta: "Agora você está". Depois de descobrir essa série de eventos, a mulher parou de transmitir e desapareceu. Jeff tem pele extremamente pálida e pálpebras queimadas, dando a ele uma aparência ainda mais fantasmagórica. Mais tarde, Jeff adquiriu sua característica mais marcante, o sorriso de Glasgow, que ele esculpiu em seu rosto. Sua constituição é comumente descrita como magra, mas com alguns tons de músculos e magreza ao mesmo tempo, e atingindo uma altura de 1,70 m a 1,80 m. Em várias representações de fãs, ele é normalmente retratado no final da sua adolescência ou no início dos 20 anos. Suas roupas normalmente consistem em uma calça social preta com um moletom branco, como descrito na história, que às vezes é manchado com sangue fresco e vermelho de suas vítimas. Antes de ser queimado vivo, ele era um adolescente quieto e bastante antissocial. Não que as pessoas realmente o conhecessem muito bem, mas logo após o incidente, tornando-se um dos assassinos em séries mais perigosos de sua cidade natal. Jeff é amplamente conhecido por atrair suas vítimas para um sono eterno, usando uma faca de cozinha e um tom de voz misterioso. Mesmo que ele prefira matar suas vítimas com facas, ele está mais do que disposto a usar qualquer arma quando colocado em uma situação desesperadora. Ele é um indivíduo extremamente furtivo e rápido, capaz de invadir as casas das vítimas quase sempre sem ser pego em flagrante. Apesar de ser um humano comum, Jeff parece possuir incríveis habilidades sobrenaturais que só se aplicam em seus atributos humanos, como incrível furtividade, velocidade e força sobrenatural usada para mascarar impiedosamente suas vítimas. Jeff se mostra incrivelmente durável, sendo capaz de superar seus pais e irmãos, simplesmente estripando-os. Uma coisa que o torna mais forte é o seu intenso ódio e sede de sangue para mantê-lo em movimento. Além de ter grande resistência nos últimos anos, Jeff foi retratado como um indivíduo encantador, manipulando as pessoas para que confiassem nele, apenas para atraí-las mais tarde.